Olá, sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos aqui mais uma edição do nosso programa Saúde Animal. Parece que foi ontem, né, que nós entramos aí no seu lar, na sua casa, e já agradeço pela gentileza da sua companhia. Mas estamos aqui novamente no último mês do ano, né, praticamente já dando o pontapé inicial para a nossa próxima temporada, porque essa temporada de 2015 realmente foi de muito trabalho. Olha, na semana passada nós falamos aqui sobre a importância do ensino na medicina veterinária. E o professor Dr. Fábio Manhoso veio exatamente trazer a diferença e o porquê da preocupação, e tem que haver mesmo essa preocupação com a qualidade do ensino, não só na medicina veterinária, obviamente, mas aqui no nosso Saúde Animal nós trouxemos o foco, né, justamente para esse curso. E hoje nós teremos a perspectiva dos alunos. E interessante que nós teremos a Tássia, que já está aqui com a gente, o Rodrigo, a Tássia no comecinho, segundo termo, e o Rodrigo no sexto termo. Então, ela entrando, super afoita, eufórica, né, cheia de sonhos. E o Rodrigo, que já passou por isso, deve estar já numa outra fase mais madura, né, já conhecendo um pouco mais o terreno, né, está menos tenso. Então, isso é realmente algo que é muito curioso, todo mundo passa por isso, mas em contrapartida também, se não tiver uma estrutura, né, de qualidade, eles não vão ter esse espaço para crescer e para ter mais segurança no futuro e na profissão que escolheram. Então vamos lá? Tudo pronto? Vamos, Tássia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Acabou o ano? Já acabaram as provas? Tem ainda umas provinhas a fazer. Aquelas coisinhas. Pra ainda dar dor de cabeça ainda, né? É, ainda dá. Mas vai dar tudo certo. Vai, graças a Deus. E o Rodrigo, tá tudo bem? Tá tudo bem, sim. Aí o meu ano acabou já, graças a Deus. O seu acabou. Um ano pra você tribulado também, né? Assim. É bastante coisa, né? O sexto termo é uma coisa já é bem pesada, fica bem específico já, né? Muito bem. Então vamos começar com aquela nossa tradição de contar a historinha, né, do porquê escolheu medicina veterinária, porquê escolheu a Universidade de Marília. Todo mundo que passa aqui a primeira vez tem que falar. Porque aí vocês já se apresentam, porque vocês vão voltar muitas vezes aqui. Já deixo a dica. E aí vocês têm que contar, porque o pessoal já fica conhecendo vocês. Pode ser, tá? Você conta um pouquinho pra gente. Eu conheci a Unimar aos 6 anos de idade. Nossa! Isso, foi na acho que 96, 97. E eu me apaixonei pela faculdade. Me apaixonei perdidamente. E eu sempre falei pro meu pai e pra minha mãe que Quem eu queria te apresentou fazer medicina. Com 6 anos? Foi minha tia e meu primo. E eles moram aqui próximo da faculdade. E eles falaram assim, vamos dar uma volta? E a gente foi passear, a gente era pequenininho, eu, meus irmãos, todo mundo bem molequinho. Mas você é daqui? Eu sou de São Paulo. E a gente veio visitar minha família que estava morando. Mas hoje eu moro já aqui se em estabeleceu. Marília. Sim, com meus pais. Então eu me apaixonei pela universidade. Olha, que legal. E me reapaixonei quando vi que a universidade cresceu imensamente. Dos 6 anos pra frente você ficou com aquela imagem? Fiquei com aquela imagem, principalmente da universidade ser um pouquinho menor, porque antes era um pouquinho menor. E depois que eu vi que ela aumentou, eu falei assim, gente, olha, meu sonho vai virar realidade. E a medicina veterinária já estava aí também nos planos? Ela sempre ficou nos planos. É claro que em São Paulo as opções eram um pouco mais difíceis, assim, escolher medicina veterinária ou trabalhar. E eu escolhi trabalhar e fazer direito em São Paulo. E por uma eventualidade, uma coisa assim do destino, assim, também, vamos dizer assim, os caminhos de Deus também, a gente acabou vindo para Marília e meus pais vieram morar aqui em Marília, eu vim Com eles, tranquei a faculdade de Direito e resolvi, escondido deles, prestar medicina veterinária. E não quis falar para eles, eles acharam que eu ia voltar para Direito. Aí, quando eu consegui efetivar a matrícula, eu cheguei em casa e falei, gente, eu vou me formar em medicina veterinária. Aí, eu chorou, foi lindo e maravilhoso. Eles ficaram super felizes por mim, principalmente porque era um sonho de infância meu. E eu estar realizando agora ainda há tempo, né? Porque nunca é tarde para começar. Você vai continuar contando essa história pra gente? Eu tenho que fazer uns ajustes aqui e aí eu vou chamar a palavra do aluno, mas eu quero que depois você conte em detalhes, porque eu achei muito legal essa história. Vamos chamar a palavra do aluno, porque tem 2 alunos aqui no estúdio, mais um aluno participando aí. Vamos lá. No começo é assim, a gente vem mais por um sonho, aí tudo é diferente, né? Aí a gente vai se envolvendo mais, vai vendo que é tudo mais o que a gente quer realmente, vai
vai se identificando com uma área, é muito gostoso. Me identifico mais com a área de grandes animais, bovinos, equinos, e pretendo seguir a área de reprodução bovina. A Unimar também ela tem um grande aporte físico, assim, por causa da fazenda experimental, né? Então é muito bom. Ó, tá aí, palavra do aluno aqui. Então, no começo nós tivemos ali um probleminha com áudio, e aí não tem problema, que a Tássia vai contar de novo, que é uma história tão legal que ela chegou com 6 anos, veio passear, já vou até fazer um resumo, de São Paulo, aqui em Marília, e a tia, né, que te levou para passear, ficou encantada. E aí aquilo ficou na sua cabeça. Ficou. E aí você começou direito lá. Comecei direito em São Paulo. Foram algumas tentativas, porque conciliar o trabalho com os estudos e também uma certa crise financeira ficou um pouco complicado. E a faculdade é extremamente cara e era muito longe, puxado, né? Muito puxado. E, assim, para mim, era gratificante fazer direito. Assim, eu gostava da área do direito, de pensar em advogar. Na sua família tem a tradição? Não tem. E, assim, começou assim, o pessoal se formar mesmo na minha família por nós. Sim, essa geração. Essa geração, assim, de primos. Então, foi bem, assim, difícil conciliar as duas coisas. Vindo para Marília facilitou muito a nossa vida, porque aqui em Marília tudo é mais calmo, prático. tudo mais prático. A cidade é uma delícia. Eu falo que as pessoas não dão valor, né? Só dão valor, quem vem de fora dá valor, porque sabe como é tumultuado, às vezes tão difícil. Chegar aqui, tudo mais fácil. E quando eu entrei na Unimar, eu tive aquela paixão novamente, reacendeu aquele desejo de fazer medicina veterinária, e aí eu conhecia ainda mais a fazenda. Aí ficou e aí eu falei, vou fazer. E aí você fez escondido? Fiz escondido do meu pai e da minha mãe, falei, não vou contar pra ninguém. Todo mundo ficava pegando no meu pé, faz medicina veterinária, você se dá tão bem com o animal, e sabe, fica aquela coisa assim. Fala, gente, a questão não é só você se dar bem, você tem que ter aptidão, você tem que ter uma paixão. Eu falo isso também. E não adianta nada você fazer as coisas assim de qualquer jeito. Claro. Você tem que ter uma certa habilidade também, porque você só gostar de animal não vai te levar a lugar nenhum. Ninguém é muito o mundo diferente. Não é formado por medicina, por médicos veterinários. Tem que ter uma outra estrutura mental, psicológica, emocional, né? Eu, por exemplo, amo animal, mas se eu perceber que ele está sofrendo com dor, eu desmaio e aí o animal fica lá. O que vai adiantar? Ficam os dois passando mal, eu fico chorando e o animal chorando. Adianta eu gostar do animal assim? Tenho medo, eu não ponho a mão, tadinho. Não adianta, né? Não adianta. Sim. Aí você prestou vestibular. Quando eu prestei vestibular, quando eu efetivei a matrícula, eu cheguei em casa com a notícia: vou me formar em medicina veterinária. Meus pais ficaram super felizes, a gente chorou muito, foi o maior chororô, porque eles viram meu sonho de infância se tornando realidade. Uma coisa de muitos anos atrás, vindo à tona, e todo aquele desejo, todo aquele sentimento que move a gente, né? A vontade vai movendo a gente a batalhar por algo melhor para nossas vidas. Sim. E vai ser interessante depois a gente dar continuidade nessa importância do ensino, que certamente isso pesa muito para você, né? Porque é muita responsabilidade, é a sua vida que está em jogo, né? O seu futuro. E a gente vai falar sobre isso em meio a essa emoção toda, né? O lado mais prático dessa questão, né? E aí nós temos que dar muito valor também. Mas e a sua história, Rodrigo? Então, é assim também? 6 anos, criança? Não é bem assim, mas desde o começo eu sempre fui apaixonado pela medicina em si. Sempre gostei muito da fisiologia, de saber como que funciona o corpo, tudo aquilo que está acontecendo junto. Então foi uma coisa meio de feeling também, uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Então eu comecei a fazer administração no começo. Eu sou de Jaú, minha família tem algumas empresas em Jaú. Aí eu comecei a fazer administração por conta da família. No segundo ano vi que não era aquilo para mim, não gostava de verdade e tranquei a faculdade. Aí eu comecei a fazer cursinho pensando em medicina. Fiz 2 anos de cursinho, prestei 3 faculdades de medicina. E nesse meio tempo eu conheci a Unimar. Eu vim prestar medicina na Unimar. Sim. Eu conheci a Unimar e fui conhecer o campus. Desci lá, vi o hospital, aí vi a fazenda, andei lá por cima, falei, nossa, que lugar legal, que delícia. E nesse meio tempo também a minha mãe montou um aras em Jaú. Nós criamos cavalo, corda de milha.
Então foi uma coisa que me encaixando, sabe? Gente, Parece que a coisa é predestinada, sabe? É pra ser, né? E minha mãe tem uma frase que ela diz que quando é pra ser, acontece, né? Você não tem que correr atrás de nada. Perfeito. E minha vida, desde quando comecei na veterinária, foi assim, eu não tive que correr atrás de nada. Foi acontecendo. E hoje eu tô aqui. Nossa, e também a importância dessa estrutura, né, que não é por acaso e que hoje você consegue analisar o quanto faz a diferença, Sim, né, para você. Então vamos entrar nessa avaliação que agora a gente vai ouvir de vocês. Na semana passada, o professor Fábio falou de uma forma técnica, obviamente, é um estudioso, um especialista no assunto, né, e a preocupação que ele tem com vocês, né, ele quer entregar vocês para o mercado de trabalho, porque vocês vão levar o nome da Universidade de Marília. Não é só a medicina veterinária, é o nome da Universidade de Marília. Então, é a versão técnica que ele trouxe aqui pra gente e foi uma apresentação primorosa, né? E é muito importante a gente ouvir também o lado de vocês, né? Como é que vocês avaliam tudo isso? Começa com você, Tássia, né? Tem toda essa emoção, tem um amor pelos animais, mas e na prática? A técnica em si, o conteúdo, os professores, o dia a dia. Por que isso é importante e o que faz a diferença, né? Com relação ao que até o professor Fábio havia falado, com competências humanísticas, toda essa reestrutura que está acontecendo dentro da Unimar, deu uma outra visão para nós, alunos. Eu entrei na faculdade já com uma visão bem diferenciada da Unimar, diante das outras faculdades que eu já tinha estudado. Você pesquisou, sim, isso é importante. Com certeza, porque eles fazem com que o aluno se importe com os estudos. Então, faz com que você corra atrás, que você realmente aprenda. Se dedique, né? Exatamente. Você tem que ter dedicação, exatamente isso. E com relação a isso que o professor Fábio está implantando, né, na faculdade de competências humanísticas, ele modificou muitas aulas e deu uma nova vida para todo mundo. A gente começou a enxergar diferente, porque às vezes a gente tinha que dar aula para o professor. A gente teve um professor que ele fez a gente estudar e apresentar lá na frente e explicar para toda a sala o que a gente entendeu. Então, isso facilitou o nosso estudo. Tirou aquele bloqueio, que vocês aprendem várias coisas ao mesmo tempo. Se comunicar, se apresentar, tirar aquela tensão, não é? Aquele nervosismo. Exato. Aprende muito. Principalmente porque a gente sabe que a gente vai lidar com o público lá na frente. Sem dúvida. E por mais que nossos pacientes sejam animais, os donos deles, não. Isso sempre somos nós, né? Então, a gente tem que saber lidar com o próximo, a gente tem que saber lidar... Que é a parte mais difícil, né? Você vai traduzir o que está acontecendo com o animal, que o proprietário às vezes fica louco, não entende nada, e você tem que tranquilizar o proprietário. Tem proprietário que trata como um filho, é um membro da família mesmo. Nós temos nossos, a gente tem os nossos, a gente sabe. E a gente fica muito tranquilo quando sente, né, a segurança do profissional, né? Sim, sim. E ele fala assim, mas eu não tenho que lidar com o proprietário, isso é problema dele. Você tem, sim. Que absurdo. Tem que saber lidar, principalmente com o proprietário, porque todas as emoções ficam no proprietário, não é só no animal. O animal, às vezes, ele tá lá, ele pode ter alguma coisa, mas ele não tá, pra ele tá tudo bem. Às vezes nem é tanto tá balançando assim. o rabinho, tá brincando com a gente, você faz carinho e ele tá aceitando. E o proprietário não, ele sabe que tem alguma coisa de errado. E aí ele começa a ficar nervoso. Então, assim, o gostoso da Unimar é que você aprende a lidar com o próximo, principalmente dessa maneira, de você saber lidar em situações de pressão. E os professores, eles querem passar isso para nós, que é importante a gente ter um conhecimento muito mais a fundo de todas as matérias. Que é o mais próximo possível da realidade, gente. O mundo é pressão. Sim. Você quer saber o que é a vida? Pressão. Dia e noite, dia e noite. Nunca vai parar, né? Não vai. E é muito interessante, é muito diferente do ensino que eu tive em São Paulo. Os professores são muito mais atenciosos. O próprio coordenador, o professor Dr. Fábio Manhoso, ele é muito mais atencioso com os alunos do que com os outros coordenadores que eu já tive também. Que eles pareciam não dar tanta importância à palavra do aluno. E o professor Fábio, ele é diferente. A gente chega na sala dele e fala, professor, a gente pode conversar um pouquinho? E ele fala, não, entra aí, senta, vamos conversar. E ele escuta de verdade, tudo né? que a gente fala. Ele escuta, ele passa pra frente. Passa pra frente. Quando precisa dar bronca, ele dá a bronca e ele ainda fala pra gente, eu tô dando bronca, mas é pro seu bem, porque eu gosto de você, viu? Então, é como se fosse um pai fora de casa. Eu aprendi muito com ele. Praticamente. Sim, é muito legal. Então, percebo que a sua paixão são os pequenos.
Eu gosto. Pelo menos por enquanto. Sim. Né? Eu tô conhecendo grandes ainda, porque lá em São Paulo, impossível. É que você ainda, segundo termo, é o primeiro ano, né, gente? Ela tá terminando o primeiro ano. E isso vai mudando, que é o que a gente vai ouvir do Rodrigo agora, né? Você passou por isso. Conta pra gente como foi a transição de chegar, né, justamente com essa ideia, você vem de uma evolução também, de uma transição de um curso para outro, e aí você entra na medicina veterinária e essas fases, assim, conta pra gente. Uma coisa que eu percebi muito no começo, assim, que eu achei muito importante na faculdade, que eu não tinha visto em nenhum lugar na Unimar, é que a faculdade, a Unimar em si, ela não forma só veterinário. Ela forma veterinário, empreendedor e humanista. Isso eles batem muito em cima. Não é só aquela coisa técnica, aquela coisa que você vai lá, A mais B é igual a C. Então, isso eu achei muito importante desde o começo. E isso foi me ajudando a evoluir junto com a faculdade. Eu fui evoluindo muito também como pessoa, como humanista, como empreendedor, coisa que eu não era, porque eu não gostava de administração, né? Pois é, você foi... Isso que eu ia falar. Rodrigo, você fugiu da administração, Sim. aí você foi veterinário, ficar lá com os bichos, e aí vem a tal da coisa do empreendedor. Volta a parte do empreendedorismo. Viu só? Que a gente tem que saber que é Mas você viu de um jeito gente. diferente, Sim. né? Num contexto que você fala, olha aí, Totalmente diferente. aplicando mesmo, ficou diferente para você. Sim. Que legal, né? E foi uma coisa que foi me ajudando a me apaixonar ainda mais pela profissão que eu escolhi. Imagino. Eu gostei de verdade e hoje em dia eu sou louco pelo que eu faço. E aí, então, você já também determinado para grandes. Sim, grande porte. Eu quero, na verdade, anestesiologia, quero anestesista de cavalos e a parte reprodutiva, de equinos também. Então, são duas áreas que eu gosto são bastante. duas áreas também que vem crescendo muito. Isso é importante. E eu queria só que você frisasse essa transição do que ela vê agora no primeiro ano, o segundo termo, está indo para o segundo ano, como foi isso. E aí essa evolução, porque é um crescimento. O pessoal que passa por aqui, eu percebo, né? Depois, aí vocês voltam aqui como residentes, são outras pessoas. E esse arquivo vai ficar aqui, né? Depois vocês vão poder ver. É muito legal isso. E você já está sentindo, né? Sim. Sim, é um crescimento exponencial mesmo que o aluno tem dentro da faculdade. Os professores, a coordenação, eles te empurram a ser esse profissional que eles querem. E preparado para o mercado, né? Do que a gente precisa. Então, você vai ver que você vai crescer muito lá dentro. Você vai aprender muita coisa que você nem imaginava que existia ou que você precisasse ouvir. Mas é uma coisa muito interessante, é muito legal. E a união entre vocês, que é isso que agora eu pensei exatamente, né? Você falando com ela aqui, né? Já dizendo, dando esse toque, né? Sim. Aguenta que lá vem muita coisa. Vem muita mas é de uma forma positiva. Sim, sim. Não é? Totalmente sem perder positivo. a motivação, não é aquela coisa assim, gente, vai ficar muito difícil, vai ficar muito chato. Não. Né? Então, já para ela se preparar, e você fala com entusiasmo, Sim. fala que só vai melhorar. Com certeza. Né? E essa relação entre vocês, como é que é? A nossa relação começou porque nós somos representantes de sala. Eu sou do meu 6º termo e ela é da turma dela. Então, nós se conhecemos o ano passado, quando você entrou, esse ano, no começo do ano, né? Nós começamos esse contato esse ano. E está sendo assim, a gente se encontra nas reuniões, lá nos intervalos, né? E trocamos ideias também que a gente pode falar. E aí isso é a extensão para todos, né? Então Sim. é importante ver que você é do 6º, ela do 2º, né? Que os interesses são os mesmos, Sim. independente do nível, e né, de nós aprendizado. Muita informação lá dentro. Né? E como é com todos, então? Como vocês se organizam, né, para manter essa postura e as necessidades que vocês têm também? Porque isso também faz parte do curso, né? Essa relação entre vocês e a coordenação. Como é que vocês se organizam? Bom, nós somos o elo direto entre a turma e a coordenação, né? Nós que damos o feedback pro professor, tanto para o coordenador quanto para a minha turma. Eu dou feedback tanto positivo quanto negativo que está acontecendo na organização. Além de empreendedor, você é líder. Também. Olha isso. Estou aprendendo assim. Interessante, viu? Legal. Então, essa parte de feedback somos nós que damos. Então, nós passamos o que vem de cima para a sala, para a turma, e o que vai da turma para a coordenação somos nós que passamos também. Entendi. Então, às vezes, a gente se reúne também por fora para conversar. Na minha turma está assim, na minha sala está assim, não está dando certo isso. O que eu posso fazer para isso mudar? Como eu já estou no 6º termo, às vezes eu dou uns toques para ela. Na minha sala foi assim também, a gente fez isso e deu certo, então vai com calma, conversa com tal pessoa. Encontrar estratégias, né? Olha que legal. Exatamente. Porque aí vocês também têm uma réplica do mercado nas empresas. Como é que essa hierarquia funciona? E que tem
que respeitar, né? Porque sempre vai ter alguém que organiza. Isso não quer dizer que seja melhor que você. É até para deixar o seu trabalho ainda mais eficaz, né? E aí, às vezes, as pessoas têm dificuldade de aceitar. Não é uma ordem que você está dando. Não, exatamente. É só uma dica para manter o equilíbrio do grupo, que aí todo mundo sai ganhando. Então, vocês aprendem passando essa dica, né? Se um dia precisar liderar um grupo, vocês já têm mais ou menos esse jogo de cintura. Eles aprendem a ouvir vocês, porque às vezes é a mesma idade, está no mesmo nível. Ele fala, nossa, mas você não sabe nada mais do que eu, como que você vai falar comigo? Não é assim? Sim. Então, olha que aprendizado, né, Tássia? É sempre bom a gente ter exemplos, principalmente com relação ao nosso curso. E diante também até do que o Rodrigo passou, de ter ido representar o nosso curso lá fora. Ah, você tem que falar isso ainda. O professor Fábio vai me matar. Eu ia falar assim, Lenisa, você tem que se concentrar no assunto. Mas é bom ter um exemplo. E o Rodrigo realmente, diante de todo o trabalho da universidade que eles estão implantando na faculdade, ele foi um exemplo para nós. Então, porque a gente tem que perseverar, né? E eu acompanho o Rodrigo muito pelo Facebook e ele realmente é extremamente apaixonado pelo que ele faz. E a postura no Facebook é importante, né? Profissional, comportamento, não é? Que é o seu nome, que está ali o nome da instituição. A gente esquece até esse tipo de coisa, né? Porque a gente fala assim, uma rede social, nem é balada, é festa, é churrasco. Mas não, isso importa muito, porque a gente vê, é um bom aluno, dá exemplo para os outros, ele está no sistema, tem um rapaz, duas pessoas já que estão saindo, né, 2 representantes que estão no 8º, porque o curso era antes de 4, agora o meu é de 5. Então, assim, é gostoso a gente ver com que garra que eles estão batalhando, o amor que eles têm e, principalmente, o modo como eles agem dentro da faculdade, que é uma coisa séria. Eles respeitam e eles mostram que é necessário a gente também começar a adquirir isso. Claro. Eu sou super eufórica. Às vezes eu pego na reunião e começo a falar assim, vamos fazer assim. Aí ele pega e, às vezes, fala assim, não, Tássia, menos. Calma. Vamos ficar calmo. E mulher é assim, né? A gente com muita ideia. A gente quer falar tudo ao mesmo tempo, mas dá para organizar, gostoso. Você vai ver, depois dá para organizar as ideias. Conta dessa sua experiência. Nossa, em primeiro lugar, para mim foi uma honra, né? Foi uma honra ser convidado pelo presidente do Conselho Federal de Medicina a comparecer a esse evento. Dr. Benedito, né? Ele esteve aqui também, né? Fez o programa, esteve lá na abertura da SECAM, né? Uma autoridade. Então, por ele estar lá na abertura da SECAM, ele conheceu o Unimar, ele conheceu o Marília, ele conheceu o Unimar, ele ficou também estarrecido com a faculdade, ele achou demais aquele lugar. E por ter gostado tanto da universidade, ele convidou um aluno a participar desse seminário de educação. E o Fábio indicou o meu nome para ir, por já estar no 6º termo, por eu ser representante de turma, para mim poder mostrar ao pessoal como que é o ensino da medicina veterinária, né? E para mim foi muito importante, foi muito interessante estar lá, porque lá eu vi os bastidores do ensino. Sim. Você vê por trás do ensino. Você não é só um aluno lá você está vendo que como tem que é gente montado. Se dedicando, né? Muita gente pesquisando, se dedicando para que seja melhor para vocês. Muita né? gente, sim. Doutores, pós-doc, coordenadores, reitores, todos eles lá batalhando, literalmente dando sangue para que o ensino da medicina veterinária seja cada ano melhor. Sim. E foi muito bom, foi muito interessante ver isso. E eu e o professor Fábio, o doutor Fábio, nós voltamos com muitas ideias para o Unimar também de lá. Porque essa troca de experiências não tem preço. Não tem preço. E como foi a receptividade deles lá em relação a você? Foi muito legal, porque eu fui o único aluno de uma instituição privada a estar lá. Eu tinha mais 4 colegas alunos, os 4 de federais. E por eu ter sido, acho que o único aluno, que já era poucos, né? E por ser uma instituição privada, a hora que eu levantei lá para falar, para me apresentar, para falar o que eu estava fazendo lá, eu vi o auditório todo virando para mim, sabe? Aquela coisa... Falei, nossa, agora o que eu falo para esse povo aqui? E agora? Agora tem que mostrar aqui vim. O que eu vim fazer Você está representando a Unimar, gente, pelo amor de Deus. A minha universidade, a minha cidade, né? E, nossa, mas foi sensacional. Eu aprendi muito lá.
Eu senti que eu cresci também profissionalmente muito. Porque você vê o peso, né, da responsabilidade. Sim. Você volta falando, não posso brincar mais, gente, pelo amor de Deus. Não é brincadeira. Então, olha, o povo tá todo olhando para mim. Não é legal? Exatamente. E aí a vontade de passar isso para eles. Sim, sim. E nós vamos passar isso durante esse ano. Vou passar pro pessoal mais novo que está chegando aí e continuar o que a gente está começando esse ano. O ano que vem vai começar. E essa estrutura do conselho, que é bom você também já pegar isso e passar para a turma, né? Sim. Porque existem pessoas, às vezes, que não dão muita bola. Falam, conselho, tanto o conselho regional, federal, o conselho de classe mesmo. Importante participar disso, Sim. né? Da luta pela valorização da profissão de vocês, a fiscalização, que é fundamental para que vocês sejam respeitados, não é? Então, vocês já conhecendo isso, também vai dar um embasamento para continuar lutando para a melhoria da classe. Não é isso, Rodrigo? É isso. Não é? Com certeza. E é isso que eu percebo que o Conselho Federal, os conselhos regionais de medicina veterinária, eles tentam, né? Eles tentam não, eles querem, eles pregam a melhoria contínua da nossa profissão. E a cada geração que vai para o mercado tem que ser Sim, tem mais... que ser melhor. Tem que ser mais... E valorizar cada vez mais a nossa profissão. Exato, mais unida. Mais unida. O João tá com a plaquinha dele de encerrar. Ele já até sentou, coitado. Então nós vamos encerrar, né? Vocês vão ter que voltar outras vezes, que eu sempre falo aqui, que foi um papo muito bom. Adorei falar com vocês. Que vocês tenham um 2016 maravilhoso, repleto de realizações. Foi um grande prazer mesmo. Tô quase indo lá fazer o vestibular semana que vem. Todo ano eu falo isso, eu vou ter que fazer veterinária. A minha filha faz direito, né? E ela está terminando o segundo ano. Você acredita que esses dias ela falou que queria fazer veterinária? Quando você falou, será que é um sinal, meu Deus? Deixa, é melhor deixar. Eu fiquei muito assim preocupada. A gente fica, viu? Os pais Eu imagino ficam. que fique. Porque você fala, meu Deus, está no segundo ano e agora vai começar. Foi Né? o que meus pais pensaram. Ela batalhou Aí tanto você no vem aqui e me direito. conta essa história aí. Aí, não é, viu? Rodrigo? Que é o negócio do destino. Tô com medo. Vocês. Não precisa ficar. Muito bom, gente. Muito obrigada, viu? Vocês são ótimos, parabéns. obrigada. Leva o nosso abraço aqui para todo mundo e falem Obrigada. que não é tão ruim vir aqui. Para ninguém ter medo, tá? Pode deixar. Até a próxima, então. obrigado. Sucesso, viu? Muito obrigada. Olha, assim termina mais um Saúde Animal, agradecendo a sua parceria, a sua companhia. Você pode ver e rever esse programa e outros também lá na página do Saúde Animal no Facebook. Semana que vem tem mais, quarta-feira, a partir das 8h30 da noite. Eu espero você. Até lá.